Vamos orar, pastor? Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, nós te louvamos, ó Deus, nesta oportunidade santa, pela tua gloriosa presença aqui em nosso meio, aqui neste local. Ó Pai, em nome de Jesus oramos nesta hora, entregando e apresentando o teu servo, Senhor, que vai estar ministrando a tua palavra nesta hora. Pai, usa-o conforme a tua vontade. Ministra, Senhor, os nossos corações por meio desta palavra. Pai, que os céus se abram e a tua glória se manifeste, trazendo salvação a todos aqueles que creem nesta noite. Assim oramos e assim te agradecemos, em o nome de Jesus. Pastor. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Cristo esta noite? Quantos creem que Buritirama é do Senhor Jesus? Quantos creem que a Bahia é do Senhor Jesus? Quantos creem que o Nordeste brasileiro é do Senhor Jesus e um novo tempo o Senhor virá sobre a nossa terra brasileira? Aleluia! Quantos têm a palavra de Deus? Quantos têm a Bíblia? Eu penso quantas pessoas no passado sonharam um dia em que os crentes teriam a oportunidade de levantar a palavra em uma praça pública. Quantos no passado morreram porque ousaram glorificar o nome de Jesus publicamente? E hoje nós temos a liberdade de adorar a Jesus, de falar a palavra de Deus. Como nós somos privilegiados por Jesus. Não sei se você percebeu, mas está acontecendo uma guerra espiritual aqui esta noite. O moço ali do meu lado ali, ó, foi liberto. O pastor orou por ele, o demônio foi expulso. E nós que somos o exército de Jesus, estamos aqui numa guerra espiritual. Enquanto estamos aqui, cadeias estão sendo quebradas, almas estão sendo libertas, o reino tem sido expandido. À medida que a palavra de Deus vai sendo pregada, pessoas estão se rendendo aos pés de Jesus. Enquanto aqui estamos reunidos como igreja, Deus está fazendo coisas grandes e firmes a favor de você e da sua casa. Tem gente que chegou aqui, mas a cabeça está lá em casa. Enquanto você adora aqui, Deus está entrando com a provisão lá. Aleluia! Tem gente que chegou aqui, mas está preocupado com o resultado do exame médico. Mas em nome de Jesus não vai dar nada. Pode descansar o teu coração. Jesus já entrou com provisão e tocou no teu sangue. Oh, aleluia! Quantos creem? Aleluia! Minha gratidão a Deus por estar aqui, ao conselho de pastores, pastor Gessi, aos pastores que eu quero levar para a minha vida, pastor Gilson, pastor Leomar, pastor Cícero e tantos outros pastores. Obrigado, meu amigo Adão, Pedro Henrique. Fiquei feliz em ver ali o excelentíssimo vice-prefeito, os secretários, vereadores. Deus e Cristo os abençoe. Obrigado a todos pelo carinho, o pessoal da prefeitura. Também agradecer a Buritirama TV, né? Por meio deles, eu quero mandar a saudação lá para São Paulo. Sou da região de Campinas, e os meus diamantes estão lá em casa me assistindo pela Buritirama TV. Minha esposa, meus filhos, meus pais, meu cunhado, meu sobrinho. Deus abençoe os meus alunos do Centro Teológico lá na cidade de Hortolândia, São Paulo, do Polo lá de Nova Odessa, São Paulo, que estão lá orando por nós. Deus abençoe a todos. O livro do Apocalipse,
Pegue a tua Bíblia aí, ou o seu celular, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero falar 2 versículos. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, e também o versículo de número 11 para a nossa meditação. Se tiver alguém conversando aí, fala assim: agora eu quero ouvir a palavra. Fala para ele. Conversa comigo agora não, quero ouvir a palavra. Se estiver circulando aí na região em volta, convida ele, vamos sentar ali, porque agora eu quero ouvir Deus falar. Quantos vieram ouvir Deus falar aqui? Oh glória! Nós somos a igreja, nós vamos louvar com o irmão Samuel, mas nós gostamos de ouvir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo de número 3, verso 8, também o verso 11 nos diz: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso 11: eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Aceite-se em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, cantar é muito bom. Adorar a Deus levantando a mão, com um pulinho pentecostal, isso é maravilhoso. Mas o que mantém a vida saudável é a palavra de Deus. Existe um remédio que serve para todas as ocasiões da vida cristã. Chama-se Bíblia e oração. Tudo se resolve com Bíblia e oração. Sem Bíblia e sem oração, o cristão ele é um cristão desnutrido. Falta ânimo, falta alegria, falta graça. Mas a palavra de Deus, elas são nutrientes espirituais para uma vida cristã saudável. Os médicos dizem: você é aquilo que você come. Se você come da Bíblia, come da palavra de Deus, a palavra de Deus tem todas as vitaminas para a tua alma. A vitamina C, a vitamina D, o complexo B, aleluia, sais minerais. E talvez você chegou aqui quase não chegando, mas o poder que não é meu, mas o poder que está nessa palavra pode restabelecer a tua vida ainda nesta noite. Você crê? Oh, aleluia! Apocalipse. O Apocalipse ele é um tema evitado. O Apocalipse ele é um tema explorado até pelos games, pelos filmes, pelos zumbis, pelos extraterrestres, pelos filmes de Hollywood. O nome Apocalipse já dá uma mexida, uma preocupação, ela nos aguça em algum sentido. Eu destaco aqui pelo menos 3 coisas que o Apocalipse pode despertar em nós. Primeiro, especulação. Segundo, medo. Terceiro, curiosidade. No tempo que me é proposto, se você me emprestar a sua atenção, eu quero falar dos 3 aspectos que a palavra Apocalipse pode causar em nós. O primeiro é a especulação. A palavra especulação, ela vem do latim e a raiz é exploração. O que é uma especulação? É aquilo que é feito com interesse,
sem uma comprovação do fato. A especulação, ela é uma invenção. Quando se fala do Apocalipse, existe muita invenção. Quando falo do Apocalipse, existem muitas fake news da Bíblia Sagrada. Sabe aqueles grupos que nós temos do WhatsApp? E às vezes recebe lá as fake news. Olha, o homem do saco passou ali e pegou 3 crianças, e semana passada ele estava aqui na cidade. E as pessoas, sem saber a veracidade, saem compartilhando. Ó, não toma fantaúva não, porque dá câncer. Aí as pessoas saem compartilhando. Às vezes nós recebemos coisas especulativas que não são a palavra de Deus. Você quer saber a respeito da escatologia, a doutrina das coisas futuras? A base para você saber não são os filmes de ficção científica, não são os gurus da internet, não são os profetas falsos da madrugada. Você quer saber acerca das últimas coisas? Não está nos signos dos zodíacos, não está no horóscopo chinês. Mas se você quiser saber como será o final de todas as coisas, procure a Bíblia e a palavra de Deus, que é viva, infalível, verdadeira. Como a Bíblia é maravilhosa! Uma dezena de autores escreveram, mas o autor foi aquele que sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Sabe por que a Bíblia me empolga? É porque Moisés não escreveu lá no Antigo Testamento, e Paulo lá na frente teve assim: não, eu vou apagar o que Moisés falou, porque não é bem assim. O que Moisés escreveu sobre Deus, Paulo escreveu sobre Deus, porque a Bíblia possui um único autor, e esse autor é o Espírito Santo. Se você quiser saber acerca do céu, se você quiser saber acerca do inferno, embora existem muitas experiências de pós-morte e a gente respeita, mas a fonte segura, confiável, chama-se Palavra de Deus. Oh, aleluia! A Bíblia é a fonte segura do que vai acontecer. O pregador Billy Graham, ele disse: vai ficar tudo bem. Eu já li a última página da Bíblia, e a última página da Bíblia diz que vai ficar tudo bem com a igreja. A especulação, ela é gerada pela fonte de lucro com o advento da internet. As pessoas produzem coisas sem a base da palavra de Deus. E o crivo da palavra de Deus é essencial, porque se nós formos fracos da palavra de Deus, nós seremos fracos da vontade de Deus. Lutero disse: olha, tem algumas maneiras de conhecer a Deus. Uma é o sofrimento, outra é a oração, mas a outra é a palavra de Deus. É impossível servir a Deus sem conhecer a palavra de Deus. A maioria dos irmãos estão me vendo aqui pela primeira vez. Amanhã você pode me ver a segunda vez lá na igreja do pastor Gessi. Vou estar lá e na segunda eu vou embora. E às vezes as pessoas, querendo agradar alguém que não conhece, desagrada. A irmã Elisângela poderia ir lá e: olha, irmão, você quer comer um bolo de fubá? E aí, por ela não me conhecer, ela poderia descobrir que eu não gosto de bolo de fubá. Mas se fosse um bolo de cenoura, eu gostaria. As pessoas dizem que é possível servir a Deus e adorar a Deus do jeito que quer, mas essa, pastor Gilson, é uma grande mentira. Nós servimos a Jesus segundo aquilo que está na palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, eu creio. Se está na palavra de Deus, eu vivo, porque eu amo a palavra de Deus. Quantos a amam? Oh, amandarabra, candarabra, candarabia. Oh, aleluia.
Em primeiro lugar, quando fala do Apocalipse, fala-se da especulação. Mas em segundo lugar, quando se fala do Apocalipse, se fala de medo. Seja sincero, quem já teve medo do Apocalipse? Eu me lembro quando criança, na igreja batista que eu frequentava, o pastor pregando sobre o Apocalipse, e eu com 8 anos de idade tampava o ouvido, porque eu tinha medo de ouvir a respeito do Apocalipse, porque o Apocalipse produz, em segundo lugar, medo. Porque quando você vai para a leitura, ele vai falar de 7 selos que estão sendo abertos, ele vai falar de 4 cavalos e cavaleiros que estão vindo, vai dizer de 7 trombetas que estão sendo tocadas, 7 taças com a ira de Deus que está sendo derramadas. E quando você começa a ler Apocalipse capítulo 6, fala de um primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, que vem enganando as nações. Fala do cavaleiro amarelo, fala do vermelho, fala do preto. Todos eles produz fome, produz derramamento de sangue. A 4ª parte da terra é destruída pelo cavaleiro do Apocalipse capítulo 6. Dá medo. Mas quando você vai olhar as trombetas, Apocalipse capítulo 9, de 1 a 5, dá mais medo ainda. Porque no toque da 5ª trombeta, o texto diz: caiu uma estrela do céu e abriu um abismo. Do abismo saiu uma fumaça que escureceu o ar e escureceu o sol. Da fumaça saiu um exército de gafanhotos, cuja cauda era como de escorpiões. O seu rosto era de homem, possuía uma coroa na cabeça, os dentes eram de leões, os cabelos eram de mulheres, e aos gafanhotos foram dado o poder de não ferir a erva da terra, mas de que por 5 meses ferissem apenas os homens. E o que mais dói, o texto complementa dizendo assim: e os homens procurarão a morte, e a morte fugirão de todos eles. Sabe o que é o Apocalipse? Boa parte do Apocalipse é a resposta de Deus para a humanidade que rejeitou a Jesus, que escarneceu de Jesus, que virou as costas para Jesus. A Bíblia diz: Deus não deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, inevitavelmente ele vai colher. O Apocalipse é quando se esgota a paciência de Deus com o pecado. Como a gente sabe isso? O Apocalipse, no capítulo 19, faz a descrição das vestes de Jesus salpicadas com sangue. Um cavaleiro fiel e verdadeiro, cujas roupas salpicadas pelo sangue. E alguma pessoa diz assim: olha, o que está ali é o sangue do cordeiro. Mas não, irmão Adão, ali não é mais o cordeiro, ali é o leão que vem para vingar. É aquele que vai julgar as nações com mão de ferro. É aquele que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus poderoso. Sabe o que é o sangue espalhado na vestimenta de Apocalipse 19? Só um pouquinho mais baixo. Capítulo 19, na verdade é a profecia de Isaías, capítulo 63, verso 3. O lagar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Eu pisei as uvas da ira do meu furor e esmaguei, e o sangue deles respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Sabe por que o Apocalipse causa medo? Porque o Apocalipse é o ajuste de
contas. É quando o texto diz: prepara-te, Israel, para encontrares com o seu Deus. O Apocalipse causa medo por um lado, mas por outro lado nos causa alegria, porque quando nós olhamos para o nosso encontro com Jesus, eu sei que todos os meus pecados já foram levados na cruz do Calvário. O sangue de Jesus me libertou de todo pecado, irmão Henrique, e agora eu não devo mais, não por minha causa, mas porque Jesus purifica o homem do pecado, e agora nós não devemos mais nada. Deus me justificou, Deus justificou a igreja. O Apocalipse não é medo, o Apocalipse para o salvo é a alegria de um encontro verdadeiro com Jesus. É verdade a frase: Jesus agora é advogado, mas naquele dia ele será juiz. João vai dizer: filhinhos, não pequeis. No entanto, se pecar, vocês têm junto a Deus um advogado, Jesus Cristo, aquele que é justo. Sabe por que eu não temo o Apocalipse? Porque o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 10 diz: e esperar dos céus o seu Filho, ao quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. E o que ele faz? Ele nos livra de toda a ira futura. O sábio Salomão diz: todo homem prestará conta a Deus dos seus atos, quer seja boa, quer seja ruim. Um dia nós acertaremos a conta, mas aqueles que tiveram a conta zerada pelo sangue de Jesus não terão uma dívida. E você, meu querido amigo, que me ouve nesta noite, nas regiões adjacentes, dentro da sua casa, como está a sua conta com Deus? Qual é o louco que Jesus lhe oferecendo para pagar a sua dívida? Qual é o louco, você, amigo que me vê na internet? Quem é o louco que alguém diz: eu vou pagar a tua conta, e ele diz: eu não quero? Hoje Jesus está se voluntariando para pagar a sua dívida com Deus, para que você tenha vida dentro de você, vida em abundância. Alguém que não conhece Jesus não entende porque o crente chora, porque o crente pula, porque ele se alegra. É a alegria de quem foi salvo, é a alegria de quem antes estava perdida, mas agora foi encontrado e agora está descansando em Jesus. Não sou eu que vivo, mas agora Cristo vive dentro de mim, e isso me dá alegria. Quantos têm Cristo? Quantos têm a alegria de Cristo? Você tem Jesus. Abadarabia Comanaia. Você tem muito mais do que qualquer empresário do agro. Você tem Jesus. Você tem muito mais do que o dono do Bradesco. Você tem Jesus. Você tem muito mais do que os donos da Rede Globo. Você tem Jesus. Você tem muito mais do que os sheiks do petróleo da Arábia Saudita. E tudo aquilo que ele me deu foi por graça e de graça. É por isso que eu ergo a mão e adoro a ele. Eu adoro a ele. Tem coragem de adorar? Ei, Abacandarabracébia. Eu sinto Deus aqui esta noite. Ei, Amandaia, Comandarabracébia, Aramandaia. A palavra Apocalipse, ela é a junção de duas palavras. O prefixo AP de Apocalipse
é uma forma suprimida que aparece em várias palavras, como apóstolo, apóstata. Essa palavra quer dizer aquilo que vai, aquilo que se distancia. Mas o complemento, que é o calipse, é uma palavra grega, que é a mesma palavra da palavra eucalipto. Eu é bom, calipto é sombra. Logo, calipto quer dizer sombra, é a mesma raiz de calipse. Logo, se a P se distanciar, calipse é sombra. O que é apocalipse? É aquilo que se distancia da sombra. É por isso que as pessoas dizem que apocalipse é a revelação, porque aquilo que saiu da sombra está revelado. E sabe por que eu não me preocupo com o apocalipse? Porque a revelação do apocalipse não é o desejo de matar, mas a revelação do apocalipse é a mensagem mais atual de Jesus à sua igreja. Jesus arrebatou João, o levou ao céu, e como última mensagem ele diz: escreve, João. E o texto é maravilhoso. João arrebatado em espírito, e ele vê aquele semelhante ao Filho do Homem. Porque semelhante? Porque ele conhecia um Jesus cordeiro, um Jesus ferido, um Jesus moído. Mas agora, entre os castiçais de ouro, tem um Jesus que tem todo o poder sobre o céu e a terra na palma da tua mão. Agora Jesus vai se aproximando dele, e ele dá a descrição do Jesus glorificado. Os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Da tua boca saiu uma espada aguda que cortava para ambos os lados. A sua voz era como de muitas águas, as suas vestes eram compridas, os seus pés como latão reluzente. Na altura da coxa, a descrição que diz: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele se aproximou de mim, disse João, e eu temi com tamanha glória, mas ele me tocou com a sua destra e disse: não temas, João, sou eu mesmo, e eu tenho uma mensagem para a minha igreja. Escreve aí: eu estive morto, mas eu ressuscitei. Avisa a minha igreja que eu estou vivo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Avisa a minha igreja: eu estou vivo. Jesus está vivo. Se Jesus está vivo, a nossa esperança está viva. Se Jesus está vivo, a nossa esperança de redenção está viva. Com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. Se Ele está vivo, a promessa do seu retorno: eis que venho sem demora. A promessa está viva. Você vai ao céu, a promessa do céu está viva. A promessa do céu está de pé. O que é o céu? É o que olho não viu, ouvido não ouviu, jamais chegou no coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado. Adore a Jesus. Aleluia. Um dia eu preguei sobre o céu, e minha filha, a Ingrid, fez várias perguntas sobre o céu. E a gente não sabe exatamente como é o céu, a gente só imagina. E eu falei para ela assim: o céu é aquilo que você mais gosta, aumentado muito, e vai ter toda hora. E ela falou assim: então papai, já sei como é o céu. O que eu mais gosto é Yakult.
Então lá no céu vai ter cachoeira de Yakut para eu beber. Eu falei, é daí para melhor. O céu é indescritível. E eu, se eu fosse você, eu ia. Talvez a gente nunca vai conhecer Nova York, talvez nunca vou conhecer Paris, mas do céu eu não abro mão. Eu quero ir para o céu. Aleluia. Como a glória de Deus, ela é maravilhosa. Porque quando você vê o Antigo Testamento, para alguém ser alguém de Deus, tinha que ter dinheiro. É por isso que Davi era próspero, Salomão era próspero, Isaac, onde cavava, saía água. Jacó tentava enganar ele, não tinha jeito, ele ficava próspero. Porque no Antigo Testamento, para alguém ter glória, tinha que ter dinheiro. É por isso que a inauguração do templo de Salomão e a forma que o templo foi feito é maravilhosa. Porque era um templo feito de coisas preciosas, de ouro e tudo mais. Mas quando vem o Novo Testamento, Atos capítulo 3, tem dois homens, Pedro e João, cheio da glória, mas vazio do dinheiro. Na Porta Formosa, alguém chegou diante deles, buscando míseros cascalhos. Era o coxo. Quem vai à igreja em busca de cascalhos é coxo espiritualmente. Mas estava vindo homens que não tinham dinheiro, mas tinham uma glória diferente. Fitando os olhos do moço, falou: olha, eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas eu tenho algo impagável. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Tomando o homem pela mão, ele foi curado. No Antigo Testamento tinha uma glória visível, mas no Novo Testamento tem uma glória invisível. Você não está vendo ouro, pedras preciosas e prata, mas existe uma glória invisível sobre a cidade de Buritirama nessa noite. Eu te convido a sentir esta glória. Ei, abassubicoube arabracá. Aleluia. Tem uns 10, uns 20. Está sentindo esta glória. Dinheiro nenhum paga. A glória invisível. Olharam para Jesus e falou: Senhor, aonde está o reino de Deus? Porque não vejo ouro, não vejo prata. E ele diz: a partir de agora o reino de Deus está dentro do homem. Porque aquele que entrega a sua vida a Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Aqui tem gente, pode não ter um dinheiro no banco, mas tem uma cachoeira da glória dentro do coração dele. Tem gente que não sabe como vai pagar o aluguel essa semana, mas olha para ele, ele não está preocupado. Hoje ele veio para dar glória ao Jesus que salvou a ele. Antigo Testamento, glória visível. Novo Testamento, Senhor Ari, glória invisível. Mas no céu, glória eterna. Porque no céu vai ter glória visível. Andar em ruas de ouro e de cristal. Visível, mas vai ter uma glória espiritual, porque o próprio Jesus será o cordeiro que ilumina a cidade. Será eterno. O Apocalipse é a última mensagem bíblica dizendo: Jesus, ele está vivo. Em primeiro lugar, o Apocalipse desperta especulação. Em segundo lugar, o Apocalipse ele desperta medo para os perdidos. Mas terceiro e último lugar, para eu encerrar a minha fala, o Apocalipse desperta também curiosidade. As pessoas querem saber sobre o futuro,
Mateus capítulo 24 começa com os discípulos perguntando: Senhor, quando que vai acontecer o final do mundo, o fim de todas as coisas? As pessoas têm curiosidade para saber quando vai acabar o mundo, de que forma vai acabar o mundo. E Jesus, ele não marcou uma data, nem para a sua vinda e nem para o fim, mas ele falou a respeito dos sinais no seu sermão escatológico. Faltaria tempo para falar todos, mas Mateus 24 lista pelo menos 9 sinais. 1, falsos cristos. 2, falsos profetas. Eles se multiplicam em todos os lugares, pregando o evangelho terreno, transitório e material. Eu digo aos meus alunos: se não prega céu, não perde tempo. Se não prega oração, se não prega santidade, não perca tempo. A mensagem da igreja da última hora é Jesus, o seu sacrifício na cruz e o arrebatamento da igreja. Chega de pregadores da terra. Nós precisamos, eu oro para Deus levantar pregadores de coisas espirituais. Se multiplicarão os falsos. Fome, a fome está em todo lugar. Peste, está aí o exemplo da Covid-19 que passamos. 6º sinal, terremotos, está nos telejornais. 7º, perseguição. Hoje a gente tem uma liberdade, mas nesse momento tem gente presa em vários lugares do mundo, porque estão pregando a Jesus. 8º sinal, iniquidade. O que é iniquidade, pregador? É o pecado de quem faz sabendo que está errado. É os escândalos, é os roubos, é os adultérios, é a mentira. E o duro que o 8º sinal tem a ver com o 9º sinal. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Quanta gente está acontecendo tudo isso aqui hoje, e ele ficou em casa para assistir a novelinha. Quanta gente teve a oportunidade de vir aqui dar glória a Deus, mas não veio, porque estava com um calinho no pé. É por multiplicar a iniquidade, o amor, ele vai se esfriando. As pessoas não amam, não cuidam, não tratam, não zelam. Mas Jesus termina no Mateus capítulo 24, verso 13: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tem tudo, mas também tem perseverança. Tem gente que não gosta de você, mas tem perseverança. Tem perseguição, mas tem perseverança. Atos capítulo 2, verso 42. A forma qual a igreja primitiva venceu: eles perseveravam em 4 coisas. Primeiro, na doutrina dos apóstolos, é Bíblia. Em segundo lugar, na comunhão um com os outros, é koinonia, é amor. Terceiro lugar, no partir do pão, social. Mas em quarto lugar, eles eram constantes na oração. Aleluia! É essa igreja que persevera. Doutrina, comunhão, o pão e oração. Em primeiro lugar, eu falei que o Apocalipse produz especulação. Em segundo lugar, eu falei que o Apocalipse produz medo. Mas em terceiro e último lugar, eu disse que o Apocalipse produz curiosidade acerca do final do mundo. Mas a Bíblia tem a resposta mais clara e mais perfeita para 2 perguntas filosóficas: da onde viemos e para onde nós vamos. A Bíblia tem a informação que a inteligência artificial não tem. A Bíblia tem a resposta que a NASA não tem, que os doutores não têm, que os PhD não têm. A Bíblia tem a resposta que Harvard não tem. O que é que a Bíblia diz? Da onde nós viemos? A Bíblia vai nos dizer: Deus nos criou com a sua própria mão.
Eu acredito que Deus os criou. E eu estou há 20 anos dentro de sala de aula, e quando eu pego os livros de ciência, pego os livros de geografia, de história, são muitas páginas dizendo: nós somos fruto do acaso, nós somos fruto de uma explosão cósmica, de uma evolução. Mas uma pequena nota de rodapé fala do criacionismo. Como diz um livro, eu pessoalmente não tenho fé para ser um ateu e acreditar que as coisas que existem se produziram sozinhas. Para mim é muito mais fácil entender que céu e terra foram criados pelo poder da palavra de um Deus que possui todas as coisas na palma da sua mão. Aleluia! Você foi criado para servir a Deus. Você foi criado para adorá-lo. Você não foi criado para passar a eternidade no inferno. E tudo isso está acontecendo aqui por amor de Deus à tua alma. Ele não quer que você vá ao inferno. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Tem um tempo, permita-me contar uma rápida história agora do meu filho Derek. Eu olhei para ele pequenininho e falei: você ama o papai? E ele disse: eu amo o pai. E eu falei: quanto você me ama? Ele disse: eu te amo do tamanho de um cachorro. Eu falei: tá bom, mas pode ser melhorado? Tá bom, pai, eu te amo do tamanho de um cavalo. E tá bom, pode melhorar? Te amo do tamanho de um tiranossauro rex. Só isso? Não, te amo do tamanho do mundo. E tá bom por aí. Aí eu vejo João escrevendo o seu evangelho, sentindo o amor de Deus pela humanidade, e ele vai escrever que Deus amou o mundo. E João poderia colocar: Deus amou o mundo do tamanho de uma montanha. Ele poderia ter colocado: Deus amou o mundo do tamanho do mundo. Deus amou o mundo do tamanho do sol. Mas não encontrando palavra no dicionário para mensurar a grandeza do amor de Deus pela tua alma, ele diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira, eu não sei o tamanho, mas ela é gigante, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma. A Bíblia tem a resposta que você procura. Jesus tem a resposta que a tua alma procura. Venha esta noite e entregue a tua vida a Jesus. Ele está te chamando para um recomeço nesta noite. A Bíblia tem a resposta de onde viemos, criados pela mão de Deus. Adão confeccionado, não um bonequinho oco como uma bonequinha, mas cada veia, cada tecido confeccionado pela mão do Todo-Poderoso. Pronto, ele vai soprar as narinas do homem. Vou terminar já. 3 sopros de Deus que mudou a nossa vida. Primeiro sopro, na narina de Adão, o homem de barro passou a ser alma vivente. O homem teve uma casa física. Segundo sopro, 2 Timóteo 3,16 vai dizer que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Aquilo que a Bíblia em português trata com 2 palavras, divinamente inspirada, no grego é apenas uma palavra, teopeneustos. Teus, Deus, peneustos, ar, sopro ou vento. Sabe o que é a palavra de Deus? O sopro de Deus na vida dos escritores bíblicos que reproduziram a palavra de Deus. Deus no primeiro sopro deu vida física para o homem, mas o segundo sopro deu a palavra e o homem teve vida espiritual. Terceiro e último sopro, João capítulo 20, verso de número 22,
22, o texto vai dizer: Jesus, chamando os discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Primeiro sopro, vida física. Segundo sopro, vida espiritual. Terceiro sopro, o dono do sopro veio morar dentro do homem. Deus mora dentro de você. Consegue adorar? Consegue agradecer? Aramandai, Biadarabassai, coloque-se em pé. Aleluia, aleluia. O Apocalipse pode despertar muitas coisas em você, mas principalmente o desejo de morar no céu com Jesus. Nesta noite eu quero terminar a minha participação falando a duas classes de pessoas. Em primeiro lugar, você que está afastado, distanciou, você vai voltar hoje para o aprisco do bom pastor. Ele está de braço aberto te esperando. Aí você vai procurar as igrejas para congregar. Você que nunca aceitou a Jesus, Jesus está te chamando hoje para escrever o teu nome no livro da vida. Me ajuda aí. Se tem alguém perto de você que ainda não aceitou Jesus, procura ele. Jesus está te chamando. Aleluia. Você pode se manifestar com o sinal de suas mãos. Se você quiser se aproximar aqui, estaremos orando por você. Você na internet, volta hoje para Jesus. Você que me ouve em qualquer lugar do mundo, Jesus está dizendo: guarda o que você tem, para o diabo não roubar a sua coroa. Eis que cedo venho. Em segundo lugar, eu quero orar por você que chegou aqui enfermo. Coloca a mão sobre a sua cabeça, porque eu ainda acredito que Jesus dá visão. Eu ainda acredito que Jesus usa crente na profecia. Eu ainda acredito que Jesus cura. Eu ainda acredito que Jesus batiza com o Espírito Santo. Aqui tem uma massa espiritual tão grande. Se você orar comigo, não há diabo que vai suportar, não há enfermidade que vai suportar. Ele vai ter que sair pelo poder do nome de Jesus. Eu quero essa multidão com as mãos estendidas ao céu. Levanta, 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 levanta. Você vai levantando a mão e Deus vai começar a operar. Deus, em nome de Jesus, se o Senhor está nesta palavra, e eu sei que está, visita agora os rins deste homem. Visita agora a bexiga, a infecção no sangue, os caroços pelo corpo, a enfermidade aonde estiver alojada. A ordem no nome de Jesus, desapareça tumores malignos. Esta igreja, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade dos pastores de Buritirama, sai a enfermidade pelo poder do nome de Jesus. Repreenda, repreenda em nome de Jesus. Meu Deus, receba esta pessoa que está entregando a sua vida a Jesus agora, que está entregando a sua vida pela internet, que está aqui. Faz uma obra grande sobre a vida dele, uma obra grande sobre a vida dela, e glorifica o seu nome, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Aplauda a Jesus. Obrigado, pastor. Samuel Messias adorando o Senhor. Faz barulho pra Jesus aí. Chega todo mundo pra cá, todo mundo pra cá. Aleluia. Bora cantar. Canta comigo, vamos. Não abandone
vai chegar. Isso, junta aqui, junta todo mundo. Vem pra pertinho de mim, vamos, vamos. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém. Vou gravar o primeiro vídeo, todo mundo cantando. Joga a mão pra cima e grita, vamos, vamos. Você não vai. Coisa linda. Isso aqui é Bahia, gente. E você vai chegar, você não vai parar. Vocês. Eu sou Jesus pra acalmar o mar. Você não vai parar. Só que não vai parar. Levante as mãos aí e libere um glória pra Jesus do tamanho da tua vitória. Vamos, se possível for, tira o pé do chão e canta forte. Vamos. De profeta para alguém, diga, não abandone o barco. Você vai profetizar para 3 pessoas, declare, coisa, e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar. Canta aí. Fraco, aumenta o volume. Isso. Alguém. Quero ver todo mundo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Só quem acredita tira o pé do chão e canta. Você não vai. Vamos. Você não. Pois aonde ia chegar do outro lado e você não vai parar, você não vai, não. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai. Sabe por que você não vai parar? Tira o pé do chão. Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Cadê você que veio adorar? Com muito louvor.
Deus vai na frente. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha, só quem tá vivo vai tirar o pé do chão. Ergue as suas mãos, sua bênção chega. Comece a cantar. Vamos, com muito louvor. Vira de frente pra alguém, vira de frente pra alguém. Canta pra ele assim, ó. Aponta o dedo profético pra ele assim. Levanta tuas mãos assim na direção dele. Vamos fazer melhor. Levanta tuas mãos assim, todo mundo. Nós vamos profetizar. Um pra cada um. Vamos lá. Profetiza pra ele assim, ó. Assim, ó. A gente precisa entender o que Meu Deus do céu, que coisa linda. Prepara pra profetizar. Quando É porque está. Eu quero ouvir só as vozes dos profetas agora. Só os profetas, aumenta a voz e declare, vai. Basta. Que coisa linda, declare forte. Quando ele estende. Agora levanta a mão na direção do teu irmão e você vai profetizar para ele assim, ó. Então louve e declare. Então louve. Vai. Simples. Tá chorando louve. Coisa linda. Precisando louve. Tá sofrendo louve. Não importa louve. O teu louvor. Sobe o nível, vai! E Deus vai na frente, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos. Sabe, canta comigo assim, em nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar o quê? Palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, declare, o teu anjo vai. Levanta tuas mãos e declare. E te adoro. Eu não vou te louvar com as tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver, eu posso não. Que esse deserto
o Senhor. Aumenta só um pouquinho o volume, declare comigo. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. O lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver. Só as vozes em ti. Vocês não. Riquezas, sim, como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força é pra voar, agora vamos. O teu anjo vai. Só quem tá vivo joga a mão pra cima e canta. Te adoro. É mais que isso. Eu posso não ver, eu posso não, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais se esquecer. Eu tô sentindo Jesus aqui, gente. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou eu te dizer que Ele. Você consegue pegar na mão de alguém, segura na mão de alguém, canta pra ele, vai. Lembrar de onde você veio. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Declare, declare. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Levanta a mão de alguém pra cima e canta. Não chore. Que é isso, Jesus? Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Esse vento forte vai passar. Vai passar. Essa tempestade vai passar. Vai passar. Esse vento forte vai passar. Vai. Continua profetizando aí. Profetiza. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Aumenta a voz, profeta, vai. Lembrar de... Esse aí. Aleluia! E onde colocar a mão, eu... Levanta as tuas mãos e grita pra Jesus. Vai! Não chora. Levanta. Tem muita gente que te ama. Yeah, yeah. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo. Joga a mão pra cima e canta forte. E não chora.
gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Aleluia. Tem alguém que esteve do teu lado em toda trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Profetiza, continua profetizando para alguém. Declare: lembra quando estava por... segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Vamos, profetiza, profetiza, mãe. Lembra quando estava por... e quando faltou isso aqui pra... Pode chorar. Você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então pode ser melhor. Vamos cantar mais uma vez, mais uma vez. Sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível. Vamos. Lembra quando... pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem porquê chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre. Só vocês? Para ensaio ficou péssimo, gente. Fala pro teu irmão: já te vi cantando melhor. Diga: eu sei que você é afinado. Fala pro teu irmão assim, ó: vai descer um diapasão do céu agora. Você vai gritar com ele agora, vai. Pega na mão dele, sacode a mão dele até ele dar um grito de glória para Jesus. Então vamos. Era a mão de Deus e vai ser sempre. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos lá. Eu queria alguém, um cantor aqui com a voz lá do agudo. Tem alguém aqui, um cantor com voz de agudo, para ensinar pro pessoal, gente, como é que faz? Cadê? Sobe aqui correndo. Mas tem que ter agudo. Igor, Vitor. Wilson! Hã? Wilson, cadê você, Wilson? Era a mão de Deus e vai ser sempre. O Wilson vai ensinar como é que faz. Cadê ele? Cadê o Wilson, gente? Wilson. Eu fiquei sabendo que nessa cidade só tem gente afinada, gente. Arrume aqui. Tu foi. A gente se fala lá dentro. Faz barulho aí, gente. Tudo bem? Vamos ensinar o pessoal como é que faz? Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus que está em mim. Que é isso, gente? Faz barulho aí. Calma aí. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Foi isso que tu fez?
vai, de novo, mais uma vez. Vamos. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia! Que é isso, mano? Canta muito. Deus abençoe. Agora que vocês aprenderam, é com vocês. Era a mão de Deus e vai ser sempre. Faz barulho pra Jesus aí. Aleluia! Eita glória! Meu Deus, eu não sei se você sabe, mas eu sou crente pentecostal, gente. Eu fui criado na Assembleia de Deus do Fogo, do Manto. Tem assembleano aqui essa noite? Meu Deus do céu. Cadê os irmãos da Igreja Batista? Tem os irmãos da Igreja Batista aqui? Metodista? Madureira? Eu não sei se você sabe, mas Jesus colocou a dedo esse crente pentecostal do teu lado aí. Se você olhar para o lado, você vai encontrar um canelinha de fogo, irmão. Ali, ó. Eita glória! Aleluia! Vira para ele e fala assim: meu irmão, tá fraco o Bahia? Aumenta o volume e diga: meu irmão, se o teu barco parecer que vai naufragar e ele tá balançando pra lá e pra cá, fala pra ele: fica tranquilo, porque os planos de Deus ninguém impedirá. Sobe o verso pra mim aqui, por favor, o verso. Pensei eu. Bora cantar, vai. Que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustre. Vocês! Os planos de ninguém impedirá. Ô pastor, pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém. Vem comigo, Bahia! Aumenta a sua voz, diga bem sem eu declare. Que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Aleluia, a vontade é tua, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. E nenhum dos teus planos. Só os crentes pentecostais, aumenta o volume e canta. Não se frustre.
conhece, gente. Só quem vai morar no céu e acredita na promessa. Canta mais uma vez. Mas eu estou contigo. Eu estou contigo. Vamos, 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 vamos. E se o teu barco parecer, vamos à Assembleia de Deus em Madureira. Vamos à Assembleia de Deus, Ministério Perus. Está causando, tira o pé do chão e grita. Mas olha só que parece andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo. Sou eu dono daqui. Sou eu. Sou eu. Vem comigo nessa unção. Vem comigo, vem comigo. Em breve Jesus do céu vai aparecer. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessa. E a igreja do Senhor. Mas ai, tira o pé do chão, tira o pé do chão. Vamos, 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 vamos. Mas a igreja. Vai, Miguel, vai, Miguel. Cadê os jovens dessa cidade? Sobe o nível, sobe o nível. Só quem tá vivo grita. Mas a igreja não pisca de... Tira o pé do chão comigo. Mas a igreja será. Acontecer. Mas a igreja. Mas a igreja. Segura na mão de alguém aí, segura na mão de alguém aí. E fala pra ele assim: eu vou profetizar sobre a tua vida. Não, não, tu é profeta e profeta fala com autoridade. Diga: eu vou profetizar na tua vida. Diga: eu profetizo que ninguém da tua casa vai ficar aqui. Diga: eu profetizo que todos irão subir em nome de Jesus. Aqueles que carregam teu nome, teu sobrenome, o teu sangue, irão subir em nome de Jesus. Diga: eu declaro sobre aqueles que estão sobre armadilhas de diabo. Diga: que sejam quebradas as cadeias, que sejam rompidos os grilhões. Diga: eu profetizo que nós iremos subir. Diga: você vai subir. Diga: o pecado não vai te parar. Diga: o diabo não vai te parar. Fala pra ele assim: ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer um ato profético contigo. Diga: eu quero fazer um ato profético contigo. Diga pra ele assim: meu irmão, nós vamos voar agora. Não, 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 tá muito fraco. Diga: meu irmão, nós vamos voar agora. Todo mundo abaixando de mãos dadas. Todo mundo abaixando de mãos dadas. E nós vamos cantar essa canção e depois voar, vamos. Em breve Jesus. Prepara, prepara, vai. E todos e toda. Vai, Bahia, tira o pé do chão e grita. Mas a igreja será eva. Vamos, vamos.
vendo suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde estava o corpo do mestre, 2 anjos Maria viu. E eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? Maria respondeu: é porque ali estava o corpo do meu mestre Jesus, só que o corpo dele Então Maria anda pra trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá, pra eles começarem a sorrir. Fala pra eles que não acabou, diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ela disse pra eles assim: senta todo mundo aí, tudo que aconteceu. Vai! A terra estremece. É pra voar, vai! O sepulcro nada vem. Ele venceu. Joga a mão pra cima e grita pra ele. Isso, vamos! O meu pessoal da esquerda aqui vai! Levante as mãos e canta forte! Morte, choro. E quando enfim Assembleia de Deus, em que a morte. Cadê você que veio adorar? Declare. Em frente. Sem medo, então. Aleluia, vamos, declare. Terei vitória. Verei na glória. O meu Jesus que viu esta. Só quem acredita nisso joga a mão pra cima e canta. Porque ele vive. Solta a tua voz, homem e mulher de Deus. Posso pura bacana na baixeia. Aleluia. Porque ele vive. Temor não, mas eu está nas mãos, está. O Senhor, Ele nos chamou para ser sal na terra e luz do mundo. E nós estamos vivendo dias muito difíceis no Brasil e no mundo. Na verdade, se aproxima a volta do nosso Deus, do nosso Rei. E eu queria convidar todos vocês a ligarem a lanterna do seu celular como um ato profético,
porque eu profetizo. Prepare, porque nós vamos gritar, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã, para que todo o Brasil veja. Vamos filmar, todo mundo declare: porque Ele. Aumenta o volume, aumenta. Olha o que Deus está fazendo aqui na Bahia, Brasil. Mas só as vozes, Ronald. Bem. Grita, grita, grita agora, vai. Está nas... que vivo está. Faz barulho de glória aí. Aleluia. Oh, aplauda o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Quantos aqui estão sentindo a presença de Jesus? Eu tive um sonho na minha vida de ser famoso. Quantos aqui estão me escutando? Dá um grito de glória. Eu tinha um sonho na minha vida de ser famoso. E alguém falou para mim assim: Samuel, para isso acontecer, você precisa andar com fulano de tal, porque todo mundo que anda com ele, as coisas acontecem. Eu ia lá, andava e nada acontecia. Alguém falou: Samuel, você precisa estar cantando nas grandes festas, nas grandes praças. Eu ia lá, pedia oportunidade, cantava e nada acontecia. Sabe por que nada acontecia? Porque eu queria as coisas do meu jeito, da minha maneira e da minha vontade. Mas Jesus não queria assim. Jesus queria do jeito dele, da maneira dele, na vontade dele. E lá em casa eu tenho a minha mãe. Pensa numa baixinha cheia do Espírito Santo de Deus. E parece que Jesus tem um mistério com os baixinhos, né, irmão? Que todo baixinho é arretado. Ainda mais se ele tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Sai da frente, Satanás. Oh, glória a Deus. Vê se tem um baixinho cheio do Espírito Santo aí do teu lado, irmão. Meu irmão, ele pisa na cabeça do diabo e põe o inimigo para correr, irmão. E eu cheguei em casa pensando que estava abafando, peito estufado, acreditando nos meus relacionamentos. Eu acreditava que os meus relacionamentos iriam fazer alguma coisa por mim. Não que eu não acredite que a bênção de Deus passa por pessoas. Eu acredito que Deus usa pessoas para nos abençoar. Mas quando o negócio é de Deus, a gente não precisa forçar a porta, a gente não precisa forçar relacionamento. Quando o negócio é de Deus, no tempo dele acontece. E eu profetizo que você vai viver o tempo de Deus. O teu casamento vai sair no tempo de Deus. Quantos solteiros nós temos aqui essa noite? Só os solteiros, levanta a mão e dá um grito de glória aí. Só os solteiros, levanta a mão e fala assim: misericórdia. A tua hora vai chegar, fica tranquilo. E quantos aqui estão para casar? Levanta a mão e dá um grito de glória. Meu irmão, vai chegar a tua hora no tempo de Deus. Vai casar, não vai, profeta? Do jeito que ele gritou aqui, meu irmão, não vai passar desse ano. Já tem a varoa? Já tem a varoa? Aí, ó. Já temos um candidato aqui, ó. Deus vai prover. Meu Deus do céu. Irás prover de novo. Ai, aleluia. E eu cheguei em casa pensando que estava abafando. A minha mãe apontou o dedo de profeta e disse assim: Samuel, meu filho, assim te diz o Senhor, você precisa colocar Jesus como prioridade na tua vida. Eu me arrepiei todinho, pastor. E ela veio marchando na minha direção. Ela falou: dobra o joelho. Eu dobrei os joelhos e o Espírito Santo tomou a boca dela em profecia. Quantos aqui acreditam em profecia? Oh, glória a Deus.
E o Espírito Santo usou a boca dela para falar comigo. E quando ela terminou de entregar, eu fui para o meu quarto e eu falei: Deus, a partir de hoje eu não dou um passo sem que o Senhor esteja na minha frente. Eu quero viver os teus sonhos, a tua vontade, não a minha. E eu falei: eu vou escrever essa profecia para eu nunca mais esquecer. E eu comecei a escrever a profecia, a primeira frase, a segunda frase. E eu percebi que aquela profecia estava virando música dentro de mim. Foi quando eu peguei o meu violão e foi quando Jesus me deu a canção mais bonita da minha vida. E eu comecei a escrever e cantar aquela canção dentro do meu quarto. E eu quero cantar essa canção aqui para alguém que está aqui nessa noite, em que Jesus não tem sido a tua prioridade. Eu quero cantar para você que está aqui nessa praça, ao alcance da minha voz, em que você não tem vivido os sonhos de Deus. Você tem colocado os teus sonhos em primeiro lugar, os teus relacionamentos em primeiro lugar, e Jesus tem ficado em segundo plano na sua vida. Você está como eu estava, desviado dentro da igreja. É possível isso acontecer? Sim, é possível. Mas Jesus me trouxe lá do Rio de Janeiro para te dizer: chega de colocar Jesus em segundo lugar. Está na hora de devolver para Ele o controle da sua vida. Está na hora de colocar Jesus como prioridade na sua vida. Eu quero cantar para você aqui essa noite essa canção que foi uma profecia que saiu da boca da minha mãe. E tudo aquilo que dava errado para mim, meu irmão, no dia que eu falei: Deus, eu abro mão do controle para que o Senhor dirija a minha vida, as coisas começaram a acontecer. E foi quando Jesus me deu essa canção aqui, ó. Filho, sem intimidade comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Não há como descobrir o seu urabacalabachandarabacalaba. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que resolvi a te me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Levante as mãos para receber, filho, enquanto eu for tua prioridade. Canta, canta. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verás livrar. Se te fecharem uma porta, de preferência, e ninguém tem alguém aqui que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém aqui que está como eu estava, afastado dentro da igreja, cantava, ia para o culto, mas o meu coração estava longe da presença de Jesus? Só você que deseja voltar ou entregar a sua vida para Jesus, erga suas mãos para os céus assim, porque nós queremos orar por você em nome de Jesus. Tem alguém? A primeira pessoa aqui. Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa ali atrás. Cadê a igreja que glorifica o nome de Jesus? Vocês? A terceira, a quarta pessoa aqui. Oh, glória a Deus. Onde está a quinta pessoa? Levante as mãos. A quinta pessoa ali. Alguém aí atrás. A sexta pessoa, a sétima pessoa. Olha aí que coisa linda, gente. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Ali, a oitava pessoa. Ainda há tempo para você. A nona pessoa. Se a gente chegar na 10ª pessoa, eu quero ouvir o grito de glória a Deus mais alto aqui nessa noite. Aonde está a 10ª pessoa? Levante as mãos e dá um grito de glória. Me ajude a enxergar aqui. A 10ª pessoa. Cadê
dê um grito de glória para Jesus. Fecha os teus olhos, eu quero orar. Deus, nós queremos te entregar os teus filhos em suas mãos. Por um tempo eles andaram longe da tua presença. Por um tempo eles andaram tomando decisões que não eram as suas. Mas hoje eles estão te entregando o controle total da sua vida. Faça a tua vontade, faça o teu querer sobre a vida deles. Escreve o nome deles no livro da vida, Espírito Santo. Que da próxima vez que eu voltar aqui nessa cidade linda, eu possa os encontrar, Jesus, frutificando, congregando, ganhando almas para o teu reino, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que as cadeias de Satanás caem por terra agora sobre a vida deles. E eles serão homens e mulheres de Deus, alicerçados na palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Aí Jesus me deu mais uma canção. Essa canção é assim, ó. Se você souber, canta comigo. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória. Só quem já sentiu a glória de Deus, dá um grito de glória para ele aí, vai. Sinta a glória do Pai. Você vai abraçar alguém agora, abraça alguém e canta com ele. Não se detenha. Forte, vai. Não se detenha. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar. Joga a mão pra cima e canta: Jesus. Cuide de mim. Eita, que presença. E a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos. Só não quero perder tua presença. Tua presença. Aí Jesus falou: vou te dar mais uma canção, porque a minha obra é completa na sua vida. Aí eu comecei a escrever isso aqui, ó. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Me ajuda a cantar, vai. Eu estou guardado no esconderijo, e eu não estou sozinho. Levanta tuas mãos, diga temer por quê, declare forte. Temer por quê? Se eu estou, bora, bora, guardado, seu nome é Jeová Jireh, irás.
irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio. A tempestade, a tempestade. Levante as suas mãos e diga: eu não vou. Em ti, meu Deus, a tempestade não vou roubar. Temer porque... Canta forte, forte. Se seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aplauda o nome de Jesus aí. Vamos de saideira, vamos de saideira. Controle, faltou controle, verdade. Não perdi o controle, vamos lá. Oh, Jesus. Canta comigo, vai. Parece que está tudo bem. Solta a tua voz e cante. Pra todo mundo está tudo bem. Teu coração, conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração, conheço você por dentro. Diga pra alguém, diga pra alguém. Antes de eu começar, canta. A minha obra em tua vida, lá no ventre da tua mãe. A tua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que a mim vai morrer e o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. O controle não, eu não perdi o controle não. Não, eu não perdi. Vamos, a tua história já estava escrita e eu não perdi o controle não. Não, não. Eu vou te provar na Bíblia que ele não perdeu o controle. Vem pra Bíblia comigo, vamos! Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava na cisterna, estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido. Bateram nele, estava esquecido. Foi pra prisão, estava esquecido. O paralítico estava esquecido. O tanque de Betesda estava. O cego Bartimeu estava esquecido.
terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia, só para te dizer que eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A tua história já estava escrita e eu não perdi. Eu não perdi o controle, não. Só parece que é o fim e vai morrer. E parece que Jesus perdeu o controle da situação. Mas eu não perdi. Eu não perdi. Quero louvar a Deus, agradecer a todos vocês por estarem com a gente aqui, adorando o nome de Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida do prefeito, Dr. Léo Miranda, que foi uma bênção para que estivéssemos aqui. O vice-prefeito Ari do Caminhão foi ali dentro falar comigo, um príncipe do Senhor. Deus continue abençoando vocês. O deputado estadual Samuel Júnior, meu amigo de muitos anos, que também foi intermédio para que estivéssemos aqui. Louvar a Deus pela Bahia Turismo, louvar a Deus pelo governo da Bahia, gente. O Carlos Muniz, vereador Israel, e em nome do Ziba Produções, eu quero honrar a Deus por essa oportunidade e agradecer a vocês por estarem me aturando até agora. E eu estou apaixonado por vocês, gente. Na verdade, eu tenho certeza que essa será a primeira de muitas outras vezes que aqui estarei. Então, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Obrigado pelo carinho que vocês nos receberam, desde o momento lá do aeroporto até chegar aqui. Meu coração está grato no Senhor por conhecer pessoas tão educadas, pessoas lindas e pessoas especiais e cheias de Deus. Vamos de saideira. Eu queria que você olhasse para alguém. Saideira. Fala para alguém assim: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tem a alegria de Deus para a tua vida. Muito obrigado, som. Muito obrigado, top demais. Deus abençoe vocês. Bora cantar, vai. Eu tenho um Deus, todo mundo, que não vai deixar. O choro dura uma noite, vai. O choro dura uma noite, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio. Joga a tua mão pra cima e grita comigo, declare.
com chave de ouro. Pega na mão de alguém e diga: o choro dura uma noite. Vamos! O choro dura uma noite. Muito obrigado, Gabriel, Miguel e Ronald. O choro dura uma noite. Ela vem pela manhã. Aumenta a tua voz. Tira o pé do chão comigo e canta forte. E ainda que a fique, que não haja um fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Que coisa linda, gente! Ainda que a figueira não floresça, diga comigo, declare. E ainda que a figueira, Deus abençoe, gente. Que o produto da oliveira. Vamos, Buritirama! Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe cada passo que vocês derem. Que na frente de vocês vá o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pega na mão de alguém. Vamos encerrar com chave de ouro. Vamos tirar o pé do chão. Diga: o choro dura uma noite. Todo mundo vai. O choro dura. Não é pra fazer festa. É pra fazer festa. Vai. Ela tá fraco, tá fraco. Vamos, Buriti,